Então fala você ligado aqui no canal, eu sou o Eduardo Ferrari e trago notícias importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição aqui embaixo, tem um botão vermelho inscrito, inscreva-se. Então você que ainda não é inscrito aqui no canal, reforça aqui embaixo a tua inscrição, reforça aqui embaixo o teu like e habilite o sino de notificações para todos os vídeos. Copie o link do vídeo aqui, compartilhe em grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook e diz para todo mundo que tem vídeo novo aqui no canal Vasco Connection. Lembrando que é sempre muito importante e de graça a sua inscrição, o seu like e, é claro, a sua participação. Gente, muitos assuntos importantes sobre o Vasco. Vamos falar sobre SAF, mais uma vez, sim. Vamos falar sobre recuperação judicial no Vasco, falar sobre reforços também, né? As coisas estão acontecendo, vamos falar sobre isso tudo. O Vasco, né, ontem, por conta depois que entrou com a recuperação judicial, ontem saiu uma matéria que o Vasco apresentou resultados positivos durante os primeiros 4 meses de 2025. Ou seja, gente, o Vasco está no caminho certo. O Vasco está indo bem com a recuperação judicial. As coisas estão acontecendo. Excelente notícia. O clube está conseguindo pagar contas em dia, o clube está conseguindo respirar financeiramente falando. Então as coisas estão acontecendo dentro da nossa instituição. Então, assim, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: Eduardo, a venda da SAF é prioridade, mas o Vasco está indo bem também com a recuperação judicial. Como é que faz? Aqui eu só vou deixar minha opinião como vascaíno, acho que a SAF, a venda da SAF, ela precisa ser e continuar sendo, para ser mais exato ainda, prioridade dentro do clube. Não tem jeito, viramos SAF porque o Vasco tem uma dívida bilionária. Isso é fato, né? Isso, por mais que o Vasco esteja conseguindo pagar a sua dívida, mas sabemos que uma grande empresa, um grande empresário que trabalha na área, enfim, vive nesse mundo, vai realmente liquidar essa dívida com muito mais agilidade. Então é tudo que a torcida do Vasco espera e realmente quer. Então é um balanço positivo, essa questão envolvendo a recuperação judicial. Então o Vasco está no caminho certo, tem que continuar desse jeito, tem que continuar com os pés no chão, né? Sem fazer realmente loucuras por conta das punições, né? Principalmente da FIFA. Tá aí o transfer ban rolando solto aí no mundo do futebol. Então o Vasco não pode, de jeito maneira, correr esse tipo de risco. Sempre com muita responsabilidade. Tá certo? Vamos falar sobre reforços, né? Assuntos importantes sobre reforços, porque o Vasco retomou as negociações com Brian Rodrigues. O Vasco está negociando com o colombiano atacante também, lado de campo, Andrés Gomes, hoje no Rennes, né? Então o Vasco está no mercado da bola. A informação que eu recebi aqui, primeira mão, tá, gente? Presta atenção aí, é que o Vasco já fez 4 contratações. O Vasco pode anunciar a qualquer momento algumas contratações. No primeiro momento, o Flávio Dias trouxe que o Vasco já tinha confirmado, já tinha 2 negociações fechadas, né, 2 reforços fechados, e agora eu trago aqui a informação que o Vasco fechou com pelo menos 4 jogadores. 2, sabemos as posições aqui, né? Um atacante, lado de campo, e outro jogador de meio campo. Agora resta saber, porque a prioridade dentro do clube é um zagueiro, mais um jogador de meio campo, mais 2 atacantes, né? Um centroavante e um lado de campo. Tomara que o Vasco já tenha contratado todos esses jogadores. Mas eu acho que não, o Vasco ainda está no mercado, até porque o Vasco está, isso é uma informação. O Vasco continua no mercado buscando mais reforços ainda para entregar para o Fernando Diniz agora, nessa intertemporada, né? 30 dias treinando com o elenco, com o time, então eu considero uma intertemporada. E o Vasco continua, então, no mercado da bola. O Vasco já fez, então, as primeiras contratações. Nomes, estou trazendo alguns nomes aqui, mas não são informações confirmadas ainda pelo clube. O que eu posso confirmar para vocês aqui é que o Vasco já contratou alguns jogadores e pode anunciá-los a qualquer momento. Então, repetindo aqui, o Vasco retomou
as negociações com o Brian Rodrigues, que sabemos que é um jogador que pertence ao América do México, chega para jogar, na minha opinião, um grande jogador. O Brian é realmente um jogador acima da média. É muito caro, né? Muito caro, fora da realidade do Vasco hoje à vista, mas o poder de negociação sempre fala mais alto, né? Vai da negociação do Vasco e, é claro, o Vasco hoje no mercado da bola é um clube que vem conseguindo a sua credibilidade de volta. O Vasco vem reconquistando essa credibilidade no mercado. Isso por conta do trabalho feito pela... Eu não estou aqui puxando sardinha para o lado do Pedrinho, não. Mas se tem uma coisa reta no Pedrinho, é a palavra dele. Ele não atrasa com ninguém, ele não atrasa com os clubes, ele não atrasa com os jogadores. Então ele promete, ele cumpre, coisa que não acontecia no passado recente do Vasco, né? Então isso tem sim, na minha opinião, que ser exaltado, tá? Sobre o Gabriel Pirani, ontem, meia, né, passagens pelo Fluminense e tudo mais, eu falei com vocês ontem aqui, o Vasco tem conversas, familiares do jogador já admitiram essas conversas com o Vasco e tudo mais, e o Vasco estar por detalhes, né, para fechar com o Gabriel Pirani, jogador de meio campo. Tá aí mais uma informação importante sobre Thiago Mendes. O Vasco também avançou nas negociações com o Thiago Mendes, que na minha opinião seria uma das melhores contratações aqui. Claro, se o Brian vier junto com o Thiago Mendes, o Vasco vai ficar muito mais robusto. Porque o Thiago Mendes é um jogador de meio campo consagrado, um jogador de seleção, na minha opinião, um jogador muito robusto, que vai ajudar bastante, assim como o Brian Rodrigues também. Então eu já falei alguns nomes aqui que são aqueles chamados reforços de verdade para o Vasco. Tudo que o Vasco precisa hoje, principalmente nesse segundo semestre, né, gente? O Vasco ainda disputa a Copa do Brasil, ainda disputa a Copa Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. Então, assim, você entrega reforços agora, nesse momento, pro técnico Fernando Diniz, ele vai fazer esse time jogar ainda melhor. Renovações de contrato com o Coutinho muito bem encaminhada, renovação de contrato com o Léo Jardim muito bem encaminhada. Então as coisas estão acontecendo realmente dentro do clube. Repetindo também aqui outras informações que surgiram ontem sobre Rafael Tolói. Não vem, deseja seguir na Europa. O técnico do Elinho, ex-jogador de São Paulo, disse que o jogador seguirá no Toluca. Então estão descartados do Vasco, certo? Então algumas coisas estão realmente acontecendo nesse mundo dos reforços do Vasco. Agora vamos falar sobre possíveis saídas de jogadores. O Racing estaria interessado no meia do Vasco, né? Volante, na verdade, meia, né? Barra meia, porque o Juan Esforza, na minha opinião, é um volante barra meia, excelente jogador, e o Racing tem interesse no jogador. Eu vou falar para você, eu não aprovo não a saída do Juan Esforza, não. Ele vai para o Racing, ele vai se destacar, ele é bom jogador, ele é bom volante, ele pertence ao Vasco, então acho que não seria bom negócio o Vasco negociar nesse momento o Juan Esforza, não. É um menino ainda, 22 anos, jogador da seleção argentina. Como é que você, precisando reforçar o elenco, porque o Vasco não precisa só de um time, o Vasco precisa de um elenco, né? Você dispensa um jogador nível Juan Esforza. Eu, sinceramente, não concordo. E essa é só, é claro, minha humilde opinião. Mas o Racing, repetindo aqui a informação, tem interesse no jogador. Quem está trabalhando e trabalhando muito nessa questão envolvendo reforços e saídas de jogadores é o Admar Lopes, novo diretor de futebol do Vasco. O cara trabalha muito, é um cara muito sério, é um cara muito reto, é um cara que conhece o mercado na bola. E outra coisa, hein? Mesmo com a atual situação do Vasco, é um cara com credibilidade no mercado. Isso chamou atenção dentro do clube. Isso chamou atenção. Então, assim, o cara não veio de bobeira, não. O cara tem credibilidade. Então, não vamos dar mole. O Vasco não pode dar mole com relação a pagamentos, porque vamos usar a credibilidade junto com a credibilidade do Pedrinho com pagamentos em dia. Reforços, salários e tudo mais. É só continuar que dá certo. Tá certo? É só cumprir com a palavra que dá certo. Tá certo? Eu repito sempre aqui. O Vasco foi feito para dar certo. Outro jogador, falando aqui, olha só, as informações vão chegando e eu vou passando para vocês aqui. É o Alan Lasquiano. Pode ser o primeiro reforço, um jogador muito caro, né? Mas pode ser o primeiro reforço aí a ser anunciado pelo Vasco. Isso porque o Admar Lopes pegou a negociação,
colocou no colo dele e está negociando com o atacante. Palmeiras também teria interesse no jogador, mas já saiu do páreo, né? Desistiu da negociação, foi considerada cara pelo Palmeiras, então assim, não é uma negociação fácil, nem barata, né? Então o Alan está negociando também com o Vasco, segundo informações, tá? Jogadores, para fechar o vídeo aqui, jogadores fora dos planos do Vasco. Gente, o Vasco precisa continuar enxugando folha. Assim, jogadores como Alex Teixeira, Jair, Jean Davi, Matheus Carvalho, são jogadores realmente que o Vasco, que dificilmente o Fernando Diniz vai utilizar no time principal. Essa é que é a grande realidade. Então aqui eu estou falando de uma economia de quase 2 milhões de reais. Então você dispensa 4 jogadores para contratar 1, 2 reforços de verdade. Tá certo? Então vamos aguardar. As coisas estão acontecendo dentro do clube. Daqui a pouco eu volto com o segundo vídeo. Hoje é dia de live aqui no canal também. Então daqui a pouco eu volto com o segundo vídeo, com mais informações e outras notícias mais. Então fica atento aí no canal. Repetindo aqui, você que ainda não é inscrito, reforça aí a sua inscrição, reforça também o seu like, compartilha aí o vídeo. Diz que diariamente temos vídeos novos aqui no canal Vasco Connection, tá certo? Já somos quase 137 mil inscritos aqui. Então reforça aí a tua inscrição, que é sempre muito, mas muito importante mesmo. Valeu? Um beijo no coração de todos vocês. Deus abençoe. Eduardo Ferrari, aqui do Rio de Janeiro. Saudações vascaínas.